Boa noite, que sonzeira, né? Meu Deus, sertanejão, classe A, como dizia meu velho pai. Código de Defesa do Consumidor, aula 6. Acabei de postar ela no Moodle para vocês. Se quiserem me acompanhar por lá também é possível, né? Vamos ver até onde a gente caminha hoje. Se a gente terminar a aula hoje, melhor ainda, que na terça-feira que vem, depois do feriado do dia 12, a gente retoma e faz aí uma revisão, de repente fazemos as questões. Se não terminarmos hoje a aula 6 aqui na nossa conversa, a gente termina ela na terça-feira, após o feriado, que daí vocês já vão ter descansados, já vão estar prontos para assistir a aula. Mas voltando aqui à nossa conversa, aula 6, o título da aula, né, deixa eu voltar aqui para vocês, seria vício e defeito no Código de Defesa do Consumidor. Então, na aula passada, na aula de ontem, a gente trabalhou o conceito de consumidor, artigo 2º, estão lembrados? Pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Depois a gente viu o conceito de fornecedor, que está lá no artigo 3º, estão lembrados? Pessoa física ou jurídica. Daí tem aquele monte lá de verbo que produz, que vende, que entrega, que importa, né? Pode ser privada ou pública, desde que seja produto ou serviço, que o conceito estava lá do produto no parágrafo 1º e do serviço no parágrafo 2º. Lembrando que o serviço tinha que haver a remuneração e no produto não havia a necessidade de ter a remuneração, como ocorre aí no caso das amostras grátis. Isso aqui a gente conversou ontem. Seguindo um pouquinho, a gente vai começar em vício e defeito hoje, né? Eu gosto de ficar com o meu código de consumidor aqui na minha mão, que eu acho que dá mais certo na hora de eu explicar para vocês. Então, seguindo aqui, eu começo a minha aula com uma indagação. O que é defeito? Ah, professor, eu sei, mas eu não quero falar para você. Ah, poxa aí, fala aí para mim aí no chat aí que a gente já vai seguindo com o conceito. O que é defeito? Vocês possuem produtos ou serviços defeituosos? Ah, parabéns, Samantha. Palminhas. Seu conceito está certo, Samantha. É assim que a gente aprendeu mesmo. Mas agora, aqui na minha aula, não está pode ser também, parabéns. Mas aqui para o direito do consumidor, a gente vai ter que pensar numa outra coisa como defeito, tá certo? O que você me falou, o que vocês me disseram. Só que vocês me deram, vocês me passaram o conceito. Isso, Luiz, isso mesmo. O Luiz foi até um pouquinho mais próximo do que a gente precisa. O conceito, as explicações que vocês me deram é as explicações que a gente aprendeu lá no linguajar comum, né, na vivência. Então, quando cadê o meu controle? Quando o meu controle não funciona, eu digo que ele está com defeito, né? Quando o meu celular para de falar, eu digo que o meu celular também tem um defeito. Quando a TV não liga, eu digo que, olha, a TV tem um defeito. Isso aí é no linguajar comum, no linguajar popular, você pode continuar falando dessa forma. Mas aqui para nós, no direito do consumidor, hoje nós vamos aprender um conceito novo de defeito. Por que um conceito novo de defeito? Escutem bem o que eu vou dizer. O legislador, né, quando foram fazer aqui o Código de Defesa do Consumidor lá antes de 1990, ele pensou o seguinte, olha só, tem dois tipos de problemas de produtos ou serviços. Nós temos os problemas de produtos ou serviços que ficam neles mesmo. Não entendi, Juliano. Eu pego aqui o meu celular que não liga, entendeu? O fato do meu celular não liga porque ele está com um problema, né? O problema está apenas nele. Eu não chorei, eu não estou triste, isso aqui não explodiu, isso aqui não me machucou. Então, essa parte mais simplória desse problema, que não atinge o consumidor física nem psicologicamente, a gente precisava separar
daqueles tipos de problemas que, se eu pegar aqui o mesmo celular, vamos supor que eu estivesse com o celular aqui no ouvido, ó, e ele explodisse, queimasse a minha orelha, né, fizesse um corte aqui no meu rosto. Concordam que é um problema muito mais grave do que o problema em si do aparelho? Então, pensando nessas duas situações, quais situações, professor? Aquelas situações, os problemas dos produtos ou dos serviços que ficam nele mesmo, e aquelas outras circunstâncias que são mais gravosas, aquelas que atingem a pessoa física do consumidor. Então o legislador entendeu por bem fazer uma separação. Como assim separar? Nós vamos separar o que é mais simples do que é mais gravoso. O defeito aqui que a gente está acostumado a falar no nosso linguajar comum, o legislador entendeu que para o Código de Defesa do Consumidor, defeito é uma coisa mais grave. Se é uma coisa mais grave, então pegando aqui aquela minha demonstração, então é aquela situação daquele produto ou daquele serviço que machucou o consumidor. Então, vamos agora destrinchar a ideia? Olha lá, eu coloco um conceitozinho para vocês, ó. Defeito é quando há um dano ao consumidor, atingindo-lhe a sua integridade física ou psicológica. Então, escutem aqui porque a gente precisa desconstruir o conceito que a gente tem pronto de defeito. Estão lembrados? Então, o defeito aqui no CDC são aquelas situações que podem machucar fisicamente o consumidor ou psicologicamente. Eu vou repetir. O defeito são aquelas situações mais gravosas envolvendo produtos, estou dando exemplo aqui do celular, ou serviços. Então, quando o celular explode e machuca aqui, ó, corta, queima o braço do consumidor, é a situação mais grave, concorda? Então nós vamos chamar de defeito. Ah, mas nós temos problemas que atingem o psicológico da pessoa. A pessoa sofre aquilo que a gente chama de dano moral, né? Ela tem um desgaste ali psicológico. Também nós vamos enquadrar esses problemas, sejam de produtos ou sejam de serviços, nós também vamos enquadrar como defeito. Professor, exemplifica para mim. Faz de conta que o celular aí, ó, eu acabei de comprar porque eu queria gravar minhas aulas com ele, né? E eu não tomei o cuidado de testar, ou mesmo que eu tivesse testado. Comprei para vir dar aula agora para vocês. Daí vocês estão todos aí me aguardando e o meu celular não funciona. Então, assim, se isso aí me causar um grande transtorno, né? Por exemplo, olha, meus alunos ficaram chateados, acharam que eu estava com lorota, que eu não quis dar aula porque eu quis enrolar, né? Daí digamos que vocês entrem lá nas minhas redes sociais, escrevam lá, olha, o professor Juliano não deu aula hoje porque ele ficou com preguiça. Vocês conseguem enxergar o desgaste psicológico por causa de um celular que não funcionou? Então, quando isso acontece, a gente também se chama aqui de dano moral e classifica, obviamente, como defeito. Então, defeito aqui para o Código de Defesa do Consumidor, defeito aqui para a minha prova, defeito para você fazer as suas reclamações no PROCON e no consumidor.gov. São aquelas circunstâncias bem mais graves que atingem a integridade física ou psicológica do consumidor. Vamos ver que eu acho que eu devo ter trazido exemplos. Olha que legal essa gravura. Só para vocês terem ciência, no direito do consumidor, quando ocorre um defeito, a gente chama fato do serviço ou fato do produto. Não precisa esquentar a cabeça, porque eu não vou fazer essa maldade de cobrar de vocês como sendo fato, né, de serviço de produto. Nós vamos direto ao ponto e eu vou chamar de defeito. Fiquem tranquilos. Ó, o defeito é aquela situação mais grave. Então, a gente chama isso do que? Acidente de consumo. Olha ali na minha direita, está escrito assim, ó, o cabeleireiro aplicou o produto inadequadamente e queimou o cabelo da cliente. Já pensou vocês, meninas, né? Indo no salão lá de repente fazer um alisamento, eu não sei como é que chama esses procedimentos que vocês fazem, e de repente o profissional erra lá, coloca muito produto, tá lá. Tá vendo? A Letícia já se manifestou, porque as moças normalmente elas têm um ciúme do cabelo, não que nós, os meninos, não tenham, né? Mas infelizmente o cabelo da gente vai ficando mais ralo, né? Mas
Se ocorrer isso, se cair os cabelos por um efeito de um profissional, acontece, Vitor. Vai pintando pra você ver. Chega uma hora que ele cai. Tô brincando, tô brincando. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas se você for pintar lá o seu cabelo, digamos que o profissional erre a quantidade lá do produto e seu cabelo venha a cair. Então isso aí machucou você. Porque se machucar não necessariamente é sentir dor. Cai mesmo. Eu imagino que caia. Eu imagino que caia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não que eu não tenha idade para ser careca, acho que eu já até tenho mesmo. Mas quando eu passei no vestibular, faz tempo, hein? Faz quase 25 anos isso. Exatamente, quase faz 2000 quase 25 anos que eu passei no 24 para 25 anos que eu passei no vestibular. Quando eu passei no Quando eu passei no vestibular, rasparam a minha cabeça. Naquela época eu fui pra praia. Levei uma queimada aí no couro cabeludo e depois meu cabelo nunca mais nasceu como era, entendeu? Eu tinha bastante cabelo. Meu irmão tem bastante cabelo e ele fala pra mim, se eu pudesse, eu trocaria com você, Juliano, porque eu não ligo pra essa história de cabelo, né? Você vê. Mas é assim mesmo. Voltando aqui à nossa conversa do cabelo. Do lado tem um outro exemplo, ó. A aluna que levou um choque tão forte na esteira da academia que foi parar no hospital. Então a pessoa não precisa morrer, se ela tiver algum dano aqui contra a sua integridade física ou psicológica, a gente chama isso de defeito. Eu trouxe esses dois casos porque eles são bem emblemáticos, não tem como vocês confundirem. Tem mais um que eu gosto bastante, ó. Vou passar este rímel para destacar os meus olhos. Aí do lado destacou mesmo, até caiu. Eu gosto bastante dessa charge, entendeu? Se isso aí vier para vocês lá na nossa prova, né, e perguntar uma questão discursiva para vocês, olha, explique qual é o tipo de problema da gravura, vocês vão escrever para mim, que é o defeito do produto que causou ali um dano à integridade física da consumidora. Fácil isso aqui? Por enquanto tá fácil, né? Eu tô indo bem devagarzinho e vai dar certo. Deixa eu ver, Luiz. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu faço tratamento, eu tomo. Se eu não tivesse cuidando desse resto dos cabelos que me sobraram, eu já estava carequinha. Eu tomo medicação via oral já vai fazer 10 anos agora. Faço aquelas aplicações de minoxidil lá no dermatologista, uso aquele boné de LED, entendeu? Passo minoxidil quase toda noite, mas assim, tô cansado de tudo isso. Acho que para 2021 acho que eu vou partir mesmo para um transplante, que é mais fácil do que tudo isso aí que eu gasto. Ano passado, final de 2019, eu fiz um outro tratamento, eu gastei um dinheirão, entendeu? Falar a verdade, ele deu uma brotadinha, coisa bem pequena. Então assim, é grave esse negócio de cabelo, não é fácil. Mas, voltando aqui para nossa conversa, né? Senão a gente começa a falar de outras coisas e não termina mais. Vício, né? Eu vou conceituar o que é vício, que é aquela situação mais simplória, que não envolve nenhum problema aqui com a integridade física nem psicológica, e depois a gente vai olhar no CDC onde é que isso aqui está e de que forma que isso aqui vai servir para nós na nossa vida, né? Não adianta ficar eu dando conceito para vocês se a gente não saber para que serve isso para nós. Então, vício eu disse para vocês que são aquelas situações mais simplórias. Então eu lembro que eu vi ali vocês me falando, acho que o Luiz me falou, a Samantha também, ó. Vício é um descompasso, é uma diferença, né, entre aquilo que o produto ou o serviço deveria fazer e aquilo que efetivamente ele faz. Então assim, não existe, daí não atinge a integridade física nem a integridade psicológica do consumidor. Então vamos pegar um exemplo lá. Peguei meu celular, comprei um celular novo, e esse celular dizia que o volume dele ia até o número 10, que era super bom. E daí quando eu comprei e vim ver, ele só vai até o número 6. Então, estão vendo que o celular não cumpre
que eu prometi, aquilo que estava previsto para ele cumprir. Então é uma diferença. O celular funciona, mas o volume dele não vai até o número 10, que é o que no manual está dizendo que ele deveria ir. A gente chama isso de vício. Então cuidado, senhorito, cuidado, senhorita, porque aqui na minha prova, no direito do consumidor, a gente precisa separar aquele nosso conceito antigo de defeito. Defeitos são aquelas situações mais gravosas. Na verdade, Samantha, vício vem de viciado, né? De problema mais simplório. O legislador, não, aqui no direito do consumidor, como o nosso direito ele é principiológico, ele não é baseado em nada daquelas coisas que, por exemplo, o direito civil é baseado no latim ou qualquer outra coisa. O direito do consumidor não tem essas origens. Então, não teria como eu explicar para você qual é a origem da palavra vício aqui no direito do consumidor. A origem da diferenciação é o entendimento lá de quem veio propor, né, os estudiosos que fizeram a proposta desse projeto de lei que foi aprovado como Código de Defesa do Consumidor, foi separar as situações mais gravosas das situações menos gravosas. E as situações mais gravosas, aquelas que atingem a integridade física ou psicológica do consumidor, vamos chamar de classificar como defeito. E aquelas situações que não há machucado, nem físico, nem psicológico do consumidor, vamos classificar da maneira mais simplória. Esse produto ou esse serviço tem um vício. Você pode continuar falando na sua casa que ele tem um defeito, mas para minha prova, para as nossas questões aqui de direito do consumidor, você precisa fazer essa separação entre defeito e vício. Defeito é o mais gravoso, vício é o mais simplório. Deixa eu ver o que eu pus depois. Esse slide aqui justamente quando eu explico para vocês o motivo porquê dessa criação, dessa separação, começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, querem ver? Esse slide aqui ajuda a eu explicar. Em cima o título está escrito assim, vício e defeito do produto ou do serviço. Lembrando que todo o nosso código ele é voltado para produtos e para serviços. Professor, me dá um exemplo de serviço, porque senão eu não vou entender. A minha aula, né? Você não contratou uma prestação de serviço? Contratou. Então, quando você vai lá e digamos que você simplesmente assistiu a minha aula e eu continuei lá o assunto da história do cabelo que cai e não dei matéria. Fiquei contando aí do meu cabelo, que eu passo isso, que eu passo aquilo. E quer dizer, você não aprendeu nada do direito do consumidor, ficou ouvindo da minha vida. Essa aula, ela tem um defeito ou ela tem um vício? Aí você devia pensar, depende. Por que depende? Se você não ficou chateado, se você só, pensou na questão financeira, pera lá, eu paguei por uma aula de direito do consumidor e o Juliano veio contar da vida dele. Então, essa prestação de serviço tem um vício. Depois a gente vai ver quais são as soluções que a gente vai dar para o vício. No caso aqui, tem que repor a aula ou devolver o dinheiro, né? Depois a gente vai explicar certinho. Não. Digamos que você desmarcou, deixou de sair aí com o seu namorado, com a sua namorada para assistir a minha aula. Né? Você achou tão importante a minha aula que você desmarcou um compromisso aí de ordem pessoal super legal para você. Você chegou aqui, eu fiquei contando meus cabelos. Você ficou com ódio de mim, né? Deixou de sair aí com seu namorado, com essa namorada para ficar aqui me ouvindo e eu falar do meu cabelo. Então veja, causou um transtorno psicológico, concorda? Então isso aqui vai além da questão do vício e chega a um defeito da prestação de serviço. Vocês só tomem o cuidado e a cautela que numa situação como essa, que eu estou exagerando, né, você vai ter que me explicar por que você está achando que isso aqui é um vício ou por que isso aqui é um defeito. Regra geral, se não houver ofensa à integridade física ou psicológica, eu não posso chamar de defeito. Então, cuidado, porque a gente pode assim ser induzido a pensar de forma equivocada. Vamos ver o que está falando nesse slide? Primeiro quadradinho retangular azul. Vício, que é o mais simplório, não é? É uma característica intrínseca do produto ou do serviço. Eu gosto bastante de falar para os meus alunos que o vício é aquela situação que não sai do produto ou da prestação de serviço, fica nele, não atinge a pessoa do consumidor. E ali eu coloco alguns exemplos. O produto não funciona, ou funciona mal de forma inadequada.
Evidentemente que se você tem um produto que não funciona da forma adequada, ó, o seu valor é menor, vale menos, concorda, se você for revender? E dali tem a questão, lembra da que eu falei para vocês, olha, o meu celular falou que o volume ia até o 10, mas ele só vai até o 6. Então tem o que? Uma inadequação com as informações. Inadequação coloca aí que é disparidade, né? Não tá certinho. Isso aí é com relação a vício. Com relação ao defeito, né? Defeito é o mais gravoso. Então é uma situação que é o que, ó, extrínseca. Ela sai do produto e atinge aqui a pessoa física do consumidor. Ali, ó, a primeira bolinha está escrito assim: quando o vício causa um dano material ou um dano moral. Segunda bolinha está escrito assim: acidente de consumo. Aqueles casos clássicos, né, que ofende aqui a integridade física do consumidor, fica muito mais fácil para a gente visualizar. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu não trouxe, mas eu consigo contar para vocês. Então vamos lá. Digamos que eu compre, eu até tenho um desses. Sabe aqueles mixer de fazer shake? Né? Hoje está bem em moda. É aquele copo que você já coloca o gelo, coloca lá o produto, já rosqueia a hélice e ele gira lá ao contrário no motor. Né? Digamos que aquilo lá exploda, sei lá, por não sei por qual problema. Né? O meu é novo, estou usando faz, sei lá, um mês e pouco. Digamos que coloco ele lá, a hora que eu aperto para bater lá o whey, o negócio lá, ele explode na minha cara e um pedaço daquele caco de vidro corta o meu rosto, corta o meu braço. Você tem dúvida que nós estamos falando de um defeito, né? De um acidente de consumo? Isso não tem discussão. Eu me machuquei em um acidente de consumo. Agora vamos pro vício. Digamos que o meu mixer lá, eu não sei nem como é que chama aquilo lá direito, eu estou chamando de mixer, aqueles liquidificador menorzinho que é de fazer isso. Digamos que ele só não funcione, ele só não ligue. Veja, ele não me machucou, então eu não posso falar em defeito, eu tenho que falar em vício. Mais uma observação bem importante que não está nos meus slides. Vamos inverter, em vez de ser um mixer, né, que não tem como pôr a mão dentro porque a própria hélice é o que parafusa, vamos pegar um liquidificador comum, que era o que eu usava antes de comprar esse mixer. Né? Não se arrepiem, eu até passo mal de pensar, mas imaginem vocês ligar o liquidificador e enfiar a mão dentro do copo com ele girando. O que vai acontecer com os meus dedinhos? Vou perder parte deles, eu acredito, entendeu? Quando isso acontece, eu posso chamar de acidente de consumo? Vou dar outro exemplo antes de responder essa. Faca de cozinha. Digamos que eu estou ali cortando, sei lá, salada ali para fazer um jantar aí, fazer a janta, cortando ali tomate, a faca escapa e corta a minha mão. Posso chamar isso de acidente de consumo? Posso entrar com ação contra o fabricante da faca ou o fabricante do liquidificador? Pergunta da prova. Aquele exemplo da tomada, Samanta, aquilo lá foi não me machucou, aquilo lá foi um vício, né? Deixa eu ler certinho sua pergunta. Vício ou defeito? Vício, né? Por quê? Porque não me machucou, o problema ficou apenas no produto. Respondendo essas duas perguntas que eu acabei de fazer para vocês, a do liquidificador, se eu colocar a mão dentro, e a da faca que corta a minha mão. Aqueles riscos inerentes ao produto. O que é risco inerente ao produto? Você tem dúvidas que a faca é projetada para cortar? Você tem dúvidas que o liquidificador é projetado para triturar? Não, eu não tenho dúvidas. Então, aqueles riscos inerentes ao próprio produto, né, ou esse tipo de acidente, como eu estou acabando de dizer para vocês, a gente não pode classificar aqui como defeito. Sabe por quê? A faca não está defeituosa porque cortou a minha mão. Foi mau uso do consumidor. Se você comprar uma faca que ela venha na caixa, hoje elas nem vêm, porque isso é tão indiscutível que, né, ninguém mais nem discute mais. Mas se a caixa viesse numa caixa, ela viria com a informação de que ela é um objeto cortante que pode causar acidentes se o seu manuseio não for da forma correta. Se você pegar o manual do liquidificador, ele vai dizer que o produto deve ser manuseado com cuidado, que tenha as instruções ali da forma correta e que se você usá-lo, se você manusear de forma contrária às informações,
o fabricante não tem culpa aí de um possível acidente. Certo até aqui? Que daí agora eu vou caminhar mais um pedacinho. O dano material, Luiz, é quando eu tenho prejuízos. Então vamos pensar lá. O liquidificador que explode lá, o mixer que explode. Eu perdi o meu mixer, concorda? Eu não vou ter um prejuízo. Então, se ele estiver dentro ali do período de garantia ou for um defeito, ó, defeito de fabricação não é defeito, um problema ali na fabricação, né? Eu tenho que ser indenizado. Digamos que o mixer estoura ali e a minha pia que fica numa janela aqui no meu apartamento. Digamos que quebra, estilhasse lá as duas lâminas do vidro e caia, sei lá embaixo. Preciso pôr uma janela nova. Poxa vida, quanto vai custar? Quinhentão, quatrocentão, sei lá, milão? Não sei quanto custa a janela. É um dano material, concorda? Ah, mas e o dano moral? Dano moral é... Não seria. Eu vou dar um exemplo mais pesado para ficar mais fácil de vocês entenderem. O dano moral é quando, por exemplo, fez um corte no meu rosto, eu vou ficar com uma cicatriz. Você vai dizer, mas isso aí é dano estético. Sim, certamente é dano estético, teria que ter uma ação lá no CIV e tudo mais. Mas vamos ficar aqui na água um pouquinho mais rasa. Regra geral, se eu ficar com um corte aqui no meu rosto, né? Você vai dizer, mas o que tem? Você já tem 40 e tantos anos, o que você quer ir com um quartinho a mais, um quartinho a menos, não vai mudar a sua vida. Gente, cada um tem lá os seus traumas, as suas coisas. Não é permitido ali um produto, um serviço causar uma lesão em você. Se causar uma lesão, tem que ser provado qual é a extensão dessa lesão, qual é o trauma que eu sofri e tem que haver a indenização. Fora a questão da reparação, né? Ah, vai ter que fazer uma cirurgia plástica para ver se tira o corte. Entendem? Então, dano material, dano moral. Dano material é aquilo que a gente consegue dimensificar, a gente consegue somar. Então, eu sei quanto custa uma janela quebrada. Então, dano material. Já o dano moral é um pouco mais complexo, que envolve outras questões, mas o juiz, normalmente, ele faz um arbitramento, né? Ele indica o valor que ele acha como correto. Certo até aqui? Eles nem me respondem, olha só. Ai, que bom. Agora eu vou contar uma coisa para vocês mais interessante. Olha só esse slide que legal. Vício aparente e vício oculto. Já ouviram falar disso? Não sei, professor. Então eu vou falar para vocês, né? Se vocês não sabem, eu conto para vocês. Então escutem aqui comigo. Vício aparente é aquele vício, está até escrito ali na minha setinha. É aquele vício de fácil constatação. Ele aparece aí pelo uso normal do produto. Ou seja, você não precisa ser nenhum expert, você não precisa ter nenhum conhecimento além do homem normal para você verificar que aquele produto tem um problema. Então vamos a um exemplo simplório. Compro uma geladeira nova e quando chega eles vêm entregar aqui na minha casa, né? E sobem até aqui no meu apartamento. Quando eu desembalo ela, eu vejo que a porta está amassada. Eu preciso de algum conhecimento técnico para falar que aquilo ali está amassado? Não preciso, né? Meus olhos de qualquer pessoa conseguem identificar que a porta está amassada. Então é um vício aparente. Certo? Até aqui? Bem simplório. Vício aparente é aquele que eu consigo identificar sem nenhum conhecimento, sem nenhuma outra coisa diferente do que aquilo que a gente já possuía, certo? Vício oculto, esse aqui que é o que vai mudar as coisas e eu vou trazer essa informação para vocês. Vício oculto é aquele vício que é de difícil constatação. Como assim de difícil constatação? Precisa de um expert, precisa de um laudo, precisa de algumas coisas que de repente eu e você como homem comum, nós não conseguimos identificar. O vício oculto ele aparece após um tempo de uso do produto. Então vamos lá que agora eu preciso explicar outra coisa para vocês. Dentro do período de garantia. Como assim período de garantia, professor? Comprei o celular e o fabricante me diz que o meu celular tem 12 meses de garantia. Dentro desse período aí de garantia pelo fabricante, eu preciso ficar preocupado com a questão de vício? Se é oculto ou se é aparente? Não preciso me preocupar, por quê? Porque o meu produto
tem 12 meses de garantia, desde que eu faça um uso normal dele, né? Eu não derrubo ele no chão, não deixo cair ele dentro do vaso sanitário, não pulo na piscina com o celular. Então, se o celular der um problema, ele pode ser coberto pela garantia. Agora, né, vamos supor que o meu celular deu um problema com um ano, a garantia era 12 meses, então 1 ano e 8 meses. Meu celular deu um problema. Eu terei garantia? Não terei garantia, concorda? Mas professor, ele está escrito que é vício oculto. Então tá bom, vamos ver como é que seria o vício oculto. O vício oculto, gente, infelizmente na lei, no Código de Defesa do Consumidor, você não vai achar nenhum artigo que vai te falar quanto tempo é a vida útil de um produto. Isso aí, infelizmente, vai ser a justiça, vai ser lá o tribunal, através das decisões, que você vai ter que pesquisar, no caso seu advogado, penso eu, né, para verificar qual é a vida útil de um produto. Então, pera lá. Um celular, né, não vamos nem entrar no mérito quanto custa o celular. Um celular, você acha que a vida útil dele é de apenas 12 meses? Então eu compro, pago aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil no celular, ele dura apenas 12 meses e depois ele quebra e tá tudo certo. Vocês acham que é isso? Vamos pegar uma coisa, um bem de consumo maior, que daí a gente consegue entender melhor. Vamos pegar uma geladeira. Normalmente geladeiras têm prazo de garantia de 12 meses. Normalmente. Acho que se eu não estou enganado é isso. Digamos que aqui na minha casa eu comprei uma geladeira boa, né? Acho que como a gente estava falando na aula passada, eu comprei uma Sage, paguei aí uns trocados nela. Se eu não me engano, o prazo de garantia dela é 12 meses a partir da data da compra. Como eu comprei ela antes do apartamento ficar pronto, nós estamos em setembro, né? Já em outubro, acho que logo minha geladeira deve fazer 12 meses. Ou seja, ela já deve estar saindo da garantia. É só procurar minha nota fiscal, eu vou saber quando é que ela chegou. Ela ficou um tempão embalada porque eu só mudei aqui em julho. Vejam, eu liguei a geladeira em julho. Está indo para outubro, está indo para o quarto mês de funcionamento. Digamos que essa geladeira dê um problema ali, pare de fazer gelo, sei lá, faça alguma coisa. Pelo fabricante, ela vai estar fora do período de garantia. Qual que é a vida útil de uma geladeira como essa, gente? Você não pode falar para mim que a vida útil de uma geladeira dessa é de um ano, né? Penso que para a gente exagerarmos a vida útil dessa geladeira tem que ser de pelo menos 5 anos. Concorda? A outra que eu tinha era de outra marca, mas é o mesmo modelo. Ela ficou lá no apartamento velho que eu mudei em 2013, então mudei agora em 2020. A geladeira já tem 7 anos e nunca me deu problema. É uma outra side by side de uma outra marca. Então, vejam, eu imagino que uma geladeira dessa deve durar, sei lá, uns 10 anos, não sei, né? Não quero nem discutir isso. Quem vai me dizer qual é a vida útil dessa geladeira não sou eu, e sim o juiz ou tribunal. Mas eu sei que a vida útil dela não é um ano, porque senão se a minha apresentar um problema agora, você quer me falar que ela está fora da garantia? O que vai ter que se verificar? Vou ter que chamar a assistência técnica aqui, e autorizada, evidentemente, e eles vão ter que fazer o que? Um laudo. Por que é um laudo? Dizendo, ó, seu Juliano, a sua geladeira, ela queimou o compressor, entendeu? Ah, mas queimou por quê? Olha, aparentemente não é descarga elétrica, porque se fosse descarga elétrica a gente podia buscar a reparação ali contra a Copel, né? Simplesmente queimou, a gente não sabe o motivo. Entendeu? Veja, mas vocês não vão cobrir, não vai trocar para mim? Não, seu Juliano, o compressor custa, sei lá, R$1.000, R$2.000, por exemplo. Eu vou falar, nossa senhora, pai de misericórdia. O que seria isso, na verdade? Pelo direito do consumidor, gente, se eu levar isso aí às últimas consequências, quais são as últimas consequências? Ajuizar uma ação no... Isso aqui não dá para fazer no juizado, tá? Porque é uma prova, isso aí depende de prova técnica para provar que esse compressor, né, não foi mau uso, não foi superaquecimento, não foi oscilação da tensão, então eu preciso de uma prova técnica. Isso aqui é uma ação da justiça comum. Você precisa de um advogado para fazer isso aí. Se eu comprovar isso, o que vai acontecer? É vício oculto, ó. O que é o vício oculto? É um vício de difícil constatação. Ele só vai aparecer a partir de um determinado tempo de uso do produto. O que o fornecedor vai ter que fazer? Vai ter que arrumar a geladeira para mim. Normalmente, quando acontece esses casos, o que o fornecedor prefere? Prefere recolher o produto e te dar um outro produto. Por quê? Para evitar discussão, gente. Para evitar discussão. Sabe por quê?
Querem ver como é que essa discussão vai se prolongando? Digamos que a geladeira ali para de funcionar e eu falo, não, eu sou advogado e vou até as últimas consequências. Eu vou ter que encostar ela, concorda? Por que eu vou ter que encostar? Como é que eu vou ficar sem geladeira em casa? Hoje isso é indiscutível, você não consegue viver sem geladeira em casa. E aí? Você já imagine se eu consigo fazer a prova que eu estou ficando sem geladeira, eu estou tendo que almoçar fora, não consigo tomar água gelada, não consigo ter nenhum tipo de laticínio nem frio para eu comer aqui à noite em casa porque eu não tenho geladeira. Vocês já pensaram? Se eu provar tudo isso, isso vai me dar um belo de um dano moral, concorda? Se eu provar ali, sei lá, a compra de uma outra geladeira, por exemplo, isso aí é dano material, por que eu vou comprar outra? Acho que eu acabei de pagar essa daí faz pouco tempo, porque eu fiz em 12 vezes, né? Então, vocês estão vendo que interessante? Esse é o vício oculto. Vamos pegar um bem de valor maior, que daí fica mais claro, inclusive, um carro. Ah, mas o que é vício oculto num carro? Veja, não é uma lâmpada que queima, não é uma bateria que acaba. Tem que ser, né, um vício oculto, ele não pode ser ali decorrente do uso do produto. Eu já tive algumas ações lá no escritório, gente, inclusive isso aconteceu comigo mesmo lá em 2000 acho que foi em 2010. Em 2010, minha mãe tinha ela sofreu lá um acidente sei lá, com o carro dela, e daí o seguro, ela comprou um carro novo, que na época era um Gol. E acabou comprando ali no meu nome, eu não me lembro o motivo porque que estava no meu nome, o bendito do carro. Tá, mas comprou o carro no meu nome. Como o carro estava no meu nome, quando o carro fez lá 6 meses, ela trouxe o carro lá na concessionária para fazer a revisão. E aí, na hora do almoço, eles me ligaram de lá e disseram assim, seu Juliano, o senhor poderia vir aqui na concessionária que seu carro tem um problema? Pensei assim, será que bateram o carro da minha mãe, né? Falei, não, pode falar por telefone mesmo. Não, a gente precisa que o senhor venha até aqui. Falei, mas bateu o carro? Ele, não, a gente precisa que você venha até aqui. Falei, isso. Fui lá, o que ele me explicou? Que tinha uma determinada série de numeração de chassi ali, de Gol, Saveiro e... Gol, Saveiro, na época acho que não já tinha. Gol, Saveiro e Voyage, acho que era. Que a fábrica, na hora de montar o motor do carro, colocou o lubrificante errado. E o que aconteceu com a colocação do lubrificante errado? O carro, quando vinha para a primeira revisão, o carro podia ter danos internos no motor. E daí o que precisava fazer? Precisava abrir o motor do carro e trocar uma parte lá. Eu falei, mas isso aí faz no dia? Não, seu Juliano, isso aí não faz no dia. Isso aqui o carro vai ficar uma semana aqui na concessionária e a gente vai ter que mexer no documento do carro porque muda a numeração do motor do carro. Olha que coisa complicada. Tiveram que fazer isso, então minha mãe ficou sem carro uma semana, o carro, né, carimbaram lá no manual, mexeram no Detran no documento, fizeram tudo certinho, a gente não teve custo nenhum. Na época a gente não entrou com nenhuma ação nem nada, tudo ok, depois ela acabou trocando o carro mais pra frente. Eu pergunto pra vocês, que inclusive eu peguei outros casos desses lá no escritório. Tem gente que compra carro e não leva a fazer revisão. Ah, por quê? Porque eu não vou levar, não vou gastar, eu vou usar o carro e depois, na hora que o carro estiver velho, eu vendo, não sei, se vira. A pessoa que não levou o carro a fazer revisão. Esse carro, quando saía da garantia, que, salvo engano, era 12 meses, então lá pelo seu segundo ano, seu terceiro ano de uso, veja, o carro estava bom ainda, né? Estava novo, né? 2 anos, 3 anos, se você não for um taxista. Eu ando pouquinho, eu não sirvo nem de base, eu ando 300, 400 km por mês e olhe lá, tem mês que eu nem ando isso. Nessa pandemia, você veja, meu carro eu tirei ele em janeiro, meu carro tá agora que ele está com 5 mil quilômetros, considerando que eu já fui para Porto Rico 3 vezes e uma vez eu fui para 2 vezes para Foz do Iguaçu. Por isso que ele está com 5 mil quilômetros, senão ele não estava nem com isso. Então, considerando um uso de um carro normal, quando ele aparecesse esse problema lá depois de 2 anos e meio, o que ia acontecer? A pessoa ia buscar a garantia, a fábrica, né, a concessionária falava, não, ó, você não tem garantia porque a garantia do carro acabou com 12 meses. Mas qual era o problema desse carro? Vício oculto. É claro que é uma boa briga, porque a concessionária e a fábrica vão falar o que? Ah, mas você não fez revisão. Se você tivesse feito revisão, a gente teria visto e a gente teria resolvido isso aqui dentro do período de garantia. Hoje a gente já tem fabricante como a Hyundai, né? Que ela dá o quê? 5 anos de garantia no veículo. Mas é 5 anos total? Não, gente. 5 anos de câmbio, motor e diferencial, desde que você mantenha o carro lá feitas as revisões e não exceda lá um limite lá de quilometragem. Meu carro atual também, ele tem 3 anos de garantia
com revisão inclusa, é 3 anos ou 40 mil quilômetros. Então veja, eu não vou andar 40 mil quilômetros em 3 anos. Então durante esse período eu tenho a garantia do carro, a garantia do fabricante. Se acontecer alguma coisa, não vai ter discussão. Depois desses 3 anos aí do meu carro ou dos 40 mil quilômetros, se acontecer alguma coisa, que seja mais grave, evidentemente em razão lá do valor do problema, eu vou buscar ali a origem para saber se é um vício oculto, concordam? Então, isso aqui é bem importante. Conseguir entender a diferença de vício aparente e vício oculto? Eles nem me respondem, foram jantar. Eu tentei explicar e exemplificar, porque com o exemplo a gente acaba construindo mapas mentais, e daí fica mais fácil para a gente lembrar depois qual é a diferença. Nós, consumidores, nossa, que delícia, acho que eu tô com fome. Nós, consumidores, nós somos vítimas de muitos vícios ocultos. Mas qual é o problema? Normalmente a gente acaba não buscando os nossos direitos. Por quê? Porque depende às vezes de uma prova técnica, depende às vezes de uma ação na justiça, depende de algumas coisas que às vezes o consumidor acha que não vale a pena, entendeu? Mas eu, como estudioso, como advogado, como professor do direito do consumidor, eu sou defensor do consumidor. Eu sempre vou dizer para vocês, vale a pena sim, nós temos que buscar os nossos direitos. Quando você pensa, né, eu como estudo isso, então eu acabo olhando aquilo que a gente chama de direito comparado, né, como é que funciona isso na União Europeia, como é que funciona isso nos Estados Unidos. Esses países, eles têm uma evolução tão na nossa frente de direito do consumidor, que lá não se admite as coisas que acontece com a gente, como por exemplo, compra internet, né, todo mundo paga hoje um serviço de internet. Você não sabe se o quanto você recebe ou quanto você pagou. Você vai dizer, não, eu faço o reloginho lá do download, lá e o upload. Isso aí não é prova técnica, isso aí é velocidade. Isso aí não comprova efetivamente se você está recebendo o seu pacote ali que você está pagando. Nós somos um dos únicos países do mundo, né, dos mais evoluídos, não vou falar daqueles que estão piores do que a gente não tem essa legislação no Brasil. Vocês acreditam? Obrigando as empresas de internet a comprovarem para o consumidor quanto elas estão entregando. Já existem ações interpostas pelo Ministério Público nesse sentido, com o intuito de obrigar. Nós ainda não temos, mas talvez daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos a gente vai ter, e vocês vão lembrar de mim quando vocês ouvirem falar dessas ações. Vamos falar um pouquinho de alguns artigos aqui, né? Porque na prova e na sua vida você vai precisar dos artigos. O vício, que é aquela parte mais simples, estão lembradas? Que não atinge o consumidor, atinge só o produto. Ele vai estar no nosso Código de Defesa do Consumidor, que depois a gente vai ver certinho, nos artigos 18 e seguintes. E a questão do dano, do defeito, aquela mais gravosa, vai estar entre o artigo 12 até o artigo 18. Só que se você estiver olhando o seu código, vai estar assim, o artigo 15 vetado, o artigo 16 vetado. O que quer dizer quando você está olhando uma legislação, uma lei, e tem um artigo vetado? Vou aproveitar e vou explicar para vocês. Quem faz as leis aqui no nosso país é o Poder Legislativo, concordam? Aqui no município é a Câmara Municipal, a nível do Estado do Paraná é a Assembleia Legislativa e a nível do Federal é o Congresso Nacional, lá Câmara dos Deputados e Senado Federal. Eles fazem as leis e mandam o quê? Para sanção. O que é para sanção? No caso da Câmara, quem sanciona as leis é o prefeito, no caso da Assembleia Legislativa é o governador do Estado, no caso do Congresso Nacional é o presidente do Brasil. Então, quando mandaram o projeto aprovado do Código de Defesa do Consumidor, na época o presidente era o Fernando Collor de Mello. Ele olhou o artigo 15, o artigo 16 diz, esses dois eu não concordo, riscou. Então ele fez um veto. Então essa lei, você veja, já está no Poder Executivo, concorda? Ela não volta, como dizia minha velha avó, ela não volta para trás para arrumar os que nem a gente faz aí no Word, puxa para cima, né? Os artigos vetados vão permanecer vetados ad eterno. Juliano, nunca mais poderá ter um artigo nesse lugar do vetado? Poderá. Se você pegar o artigo que o presidente vetou, né, olhar qual era a redação, propor um projeto de lei diferente daquela redação e o projeto de lei passar pelo Congresso, ser aprovado e o atual presidente aprovar essa lei que institui esse artigo, aí você, de repente, você vai ter um novo artigo
15, artigo 16. Mas isso é difícil de acontecer, na prática você não vai ter isso. Então agora vamos começar a trabalhar os artigos, né, que nós vemos aqui para trabalhar. Até agora eu só contei história, embora são histórias jurídicas, mas a gente precisa aqui de um pouquinho de legislação. Artigo 12. Olha o que está escrito aí. Pode ver que eu deixei palavras em vermelho e uma palavra em preto bem destacado, mas eu vou ler para vocês porque eu não quero correr o risco de que você não esteja acompanhando aqui a minha leitura. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador, aí eu coloquei em vermelho, ó, respondem independentemente de culpa. O que quer dizer respondem independentemente de culpa? Já pensou uma frase como essa? Responder independentemente de culpa quer dizer responsabilidade objetiva. Como assim, professor? Não cabe delongas, não cabe mais explicações. Eu não entendi. Então vamos pegar aqui, ó, pegar uma caneta, né? Pegar uma caneta. A caneta é projetada para escrever. Pena que eu não tenho outra caneta aqui na minha mesa, mas faz de conta que meu controle aqui do ar é uma outra caneta, entendeu? Então essa caneta é boa, funciona. Essa outra caneta aqui, ela não funciona. Então, se elas são iguais e deveriam funcionar, o fato de uma não estar funcionando quer dizer que ela tem um vício. Se ela tem um vício, eu quero que o fornecedor ele seja ali responsabilizado independentemente de culpa. O que é culpa? Não adianta ele vir me falar que a outra caneta que não escreve foi porque veio num caminhão, o caminhão ficou preso lá na greve dos caminhoneiros, então ficou muito tempo no sol e secou a tinta. O que eu tenho com isso? Eu tenho caminhão? Não tenho caminhão. Eu sou dono ali de quem está fazendo a greve? Eu não sou, eu não tenho nada com isso, eu sou apenas consumidor. Comprei o produto A, que deveria ser exatamente igual ao produto B. Então essa aferição é feita o quê? De forma objetiva. Os produtos ou a prestação de serviço estão diferentes. Se estão diferentes, você vai ter que resolver o meu problema. E o meu problema às vezes pode ser de ordem apenas material ou pode estender também até ordem moral. Pode ser apenas um vício ou pode estender-se a um defeito. Aí pode ver, ó, que o próprio artigo diz o seguinte, ó, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos. Olha a palavrinha que o artigo usa. Por que defeito? Vocês se lembram que lá que eu falei para vocês que o do artigo 12 até o 18, ou seja, até o 17, a gente está tratando da parte mais gravosa. A gente está tratando de defeito. Então, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento do produto, seja quando está guardando ele, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e seus riscos. Então, o artigo 12 está trazendo, se você quiser anotar aí para você não esquecer, ele trata aqui daquilo que a gente chama de responsabilidade objetiva. Professor, mas eu ainda não entendi. Anotem aí, responsabilidade objetiva quer dizer que a gente vai fazer a verificação, a aferição, independentemente da culpa do fornecedor. Culpa tem aquelas modalidades, né? Negligência, imprudência, imperícia. A gente não quer discutir nada disso. A gente só vai verificar se o produto ou a prestação de serviço está como deveria estar. O motivo que ela não está não nos interessa como consumidor. Vamos pegar minha prestação aqui de serviço da aula. Então, vamos supor que na aula aqui, sei lá, digamos que eu passei mal, suei frio aqui, sei lá, uma dor de estômago falei lorota e não dei aula. Veja, para você que é consumidor da faculdade, não eu, né, seu contrato não é comigo, pouco te interessa se eu estou passando mal, se eu estou comi alguma coisa que não me fez bem, né? Você quer a sua aula aí que seja pelo menos os 60 minutos aí com qualidade. Então, como é que você vai aferir, como é que a justiça vai aferir se essa aula foi de qualidade ou não? A gente vai fazer a responsabilidade, a aferição de forma objetiva. Uma aula o professor tem que vir, tem que explicar, tem que dar a matéria. Se o professor veio e ficou falando de outras coisas que não tem nada a ver com a matéria, ficou falando de uma viagem que ele fez, ficou falando de qualquer coisa que não tem a ver com a matéria,
Poxa vida, a aula devia fazer o quê? Trazer a matéria. O professor trouxe o quê? Trouxe uma viagem dele que não tem nada a ver com a matéria. Estão vendo? Diferente. Se é diferente, está sendo feita a aferição de forma objetiva. Isso aqui é bem importante para a gente quanto consumidores, sabiam, gente? Sabe por quê? Não interessa aqui a discussão qual é o motivo que essa aula não foi boa. Você é consumidor, você precisa de uma aula boa. Então, isso aqui, quando eu sou, né, nessa vida, infelizmente a gente tem que, quanto advogadas, nem sempre você está do lado que você gosta, concorda? Eu gosto de estar do lado dos consumidores, mas eu também atendo empresa, também já fui advogado de imobiliária. Então, assim, existem aqueles processos em que eu atuo, de repente, como advogado do fornecedor. E às vezes, quando advogado do consumidor, você é obrigado a fazer aquele papel de advogado do diabo. Por que advogado do diabo? Você não tem defesa, né? Eu que sou estudioso da matéria, você sabe. A imobiliária errou aqui na prestação de serviço. Eu não tenho defesa. Mas o que, que a gente faz? Ah, mas o professor falou que não pode discutir se não seja de forma objetiva, né? Responsabilidade objetiva. Tá, tudo bem. Eu sei, mas eu não tenho outra defesa. Então eu faço o quê? Faço aquela enorme discussão, aquele monte de coisa lá que, quer dizer, se você não tiver com um advogado, com um bom advogado, o cara vai ficar rebatendo. Eu, quando sou advogado do consumidor e vem lá o fornecedor escreve esse monte de abobrinha, eu só digo assim para o juiz, olha, isso aqui está impugnado. Por quê? Porque isso aqui não é, está fora de discussão. Eu não posso vir aqui discutir por que o produto tem esse problema, por que não tem. Isso aí não é da seara do consumidor. O código, a gente quer proteger quem? O consumidor. Se a gente quer proteger o consumidor, essa discussão de qual é o motivo do problema seria injusta, concorda? Primeiro eu te indenizo, primeiro eu resolvo o seu problema, depois o fornecedor que se vire. Né? Lembrando que normalmente juizado especial civil são ações de no máximo 40 salários mínimos, hoje 40 mil reais. Aí você vai dizer, ah, mas 40 mil reais é muito dinheiro. Concordo, é tanto dinheiro que faz muito tempo que eu não vejo uma ação individual, né? A menos que envolva dano material, mas se for só dano moral, é 2, 3, 5 mil reais e olhe lá. Então é difícil chegar hoje. Eu não, olha, para ser honesto, o maior dano moral que eu já vi no juizado aqui em Maringá foi de uma ação de uns 3 anos atrás, de uma pessoa jurídica minha que a gente ganhou 20, acho que foi 20 salários mínimos de dano moral, que foi 20 e poucos mil. Um caso lá super sério, entendeu? 20 e poucos mil reais. Então assim, não é brincadeira isso. E a responsabilidade objetiva ajuda bastante aqui nós consumidores na hora dessa aferição. Deixa eu ver uma coisa. Não vai dar para... Nós não vamos terminar essa conversa hoje não. Então, eu vou explicar só mais o parágrafo 2º e a gente vai ficando por aqui, porque daí como tem um feriado aqui no meio da nossa conversa, na terça-feira eu retomo e termino a matéria. Fique sabendo, quando o professor coloca um fique sabendo, eu se fosse você, eu fazia um asterisco. Por quê? Olha o que está falando o parágrafo 2º do artigo 12. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de um outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Vou explicar isso para vocês com um exemplo. Já faz tempo, acho que foi em 2016. Eu fui advogado numa ação que eu fui advogado da Dell, sabe aquela empresa de computadores? Né? Uma empresa, uma das filiais deles aqui de Maringá, fez uma venda por meio de licitação lá para Itaipu de Foz do Iguaçu. E olha que interessante o que aconteceu. Essa primeira venda, né, foi de 10 computadores completos. Terminal, mas aqueles monitores enormes e tal. E o meu cliente não se atentou para as especificações exatas do edital, que era aquele que ele tinha ganho. O que aconteceu? Ele ganhou, por exemplo, para entregar um processador de 8ª geração. E quando ele foi entregar, já tinha o de 10ª geração. O que ele pensou? Eu vou entregar o processador mais novo. E entregou o processador de 10ª geração. O pessoal lá da TI da Itaipu gostaram tanto dos computadores que compraram mais 3. Gente, custava 12 mil reais cada conjunto de computador desse. Tá? Quando foi entregar esses outros 3, o que aconteceu? O pessoal da TI, o que foi receber, foi pegar as especificações desses 3 computadores. Vejam, nem tinha prestado atenção naqueles 10. Pegou a especificação e falou, pera lá, mas aqui está escrito que, aliás, lembrei, esses 3 que eles compraram,
eles entregaram com a especificação de acordo com o edital, ou seja, processador de 8ª geração. Quando a TI foi verificar, falou, pera lá, aqui nós temos 3 computadores de 8ª geração e 10 computadores de 10ª geração. Alguma coisa errada. E daí eles verificaram que aqueles 10 computadores tinham sido entregues fora da questão do edital. Mas ele era melhor, era mais novo. Veja, tentaram resolver de forma administrativa, mas meu cliente não tinha o que fazer. Você concorda? Ali teria que fazer o quê? Teria que trocar o processador. Seria prejuízo, tudo isso era em dólar. Meu cliente falou que não tinha como. A Itaipu ajuizou uma ação contra eles, discutindo, entendeu? Só que ali os advogados da Itaipu foram inocentes. O que eles fizeram? Eles vieram discutir direito do consumidor. Por que eles vieram discutir direito do consumidor? Eles diziam que tinha um vício ali nos computadores, né? Que os computadores não eram tão bons como eram para ser. Eu, como, né, não vou dizer que sou sabichão, mas vou dizer que sou um estudioso da matéria, fui lá e apresentei a defesa dizendo, isso aqui não é direito do consumidor, não. A Itaipu, o que tem que reger ela é o direito administrativo, né? E daí a gente ficou naquela seara de discussão para saber se era melhor o computador da 8ª geração ou se era o computador da 10ª geração. E até o processo foi caminhando. E daí o juiz encaminhou o processo com uma prova técnica. E eu tive que conversar com a área técnica lá da Dell. E eles me explicaram o seguinte, olha, seu Juliano, é muito complicado a gente falar qual dos 2 processadores vai ser melhor, sabe por quê? Porque depende do que vai ser usado. Eu falei, mas eu não entendo, me dá um exemplo mais palpável. Eles disseram, olha, um exemplo mais palpável é, por exemplo, uma rua mais larga que você passa mais carros, é uma coisa, concorda? Ou uma rua, né, que tem um fluxo maior. Ou uma rua mais estreita que tenha um menor fluxo de carros. Concorda que depende para que você vai usar a rua? Às vezes você vai precisar de uma rua mais larga, e às vezes você vai precisar de uma rua mais estreita, mas que o fluxo flua melhor. Então a gente chegou à conclusão, a área lá me orientou, que era melhor a gente fazer um acordo. Por que era melhor a gente fazer um acordo? Porque a perícia técnica certamente, né, ia dizer, olha, os computadores são diferentes. Pelo direito administrativo eu não poderia ter entregue computadores diferentes. Isso aí a gente já sabia, o meu cliente já sabia. A gente acabou fazendo um acordo, foi um valor super bom, quer ver quanto foi? Eles queriam 100 mil reais. Eles queriam devolver todos os computadores. Eu acho que a gente fez um acordo, se eu não estou ficando no lelé da cuca, a gente fez um acordo em 12 mil reais. Meu cliente pagou 12 mil reais para Itaipu, deu quitação total, ampla e restrita, e eles ficaram com os computadores. Por quê? O fato de ter um lançamento, meu celular é o 11 comum. Salvo engano, agora já tem o 11, sei lá, 11X, 11 Pro, nem sei. Sei que tem 2 já melhores do que o meu. O fato de ter o celular melhor que o meu não quer dizer que o meu tem um defeito, que o meu tem um problema. Então, é isso que o parágrafo 2º está falando. Eu vou parar a nossa aula por aqui, para que a gente não se perca aqui no raciocínio. E a gente volta na terça-feira que vem para conversar aqui e terminar essa conversa sobre vício e defeito, que agora a gente vai entrar nas excludentes, né? Vou explicar se você pode trocar o produto ou não, e daí a gente vai ver quais são aquelas excludentes que o fornecedor pode alegar para vocês. Combinado? Sim ou não? Eles nem respondem. Combinado. Então, bom feriado para vocês e até terça-feira. Vou pôr o mesmo som aqui para terminar a aula.